Olá, está começando mais um Momento Espírita. A doutrina espírita nasceu a partir da pesquisa do educador francês Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido por Allan Kardec, há mais de 150 anos. Entretanto, até hoje, ciência e espiritismo ainda não se aliaram para o estudo e a divulgação da dimensão espiritual do homem. Para nos apresentar algumas relações entre ciência e espiritismo, está aqui conosco a educadora Marta Antunes. Marta, seja bem-vinda ao Momento Espírita. Obrigada, alegria é nossa. Bom, os autores espíritas afirmam que o espiritismo caracteriza-se por abordar ao mesmo tempo o fator religioso, científico e filosófico, tornando-se assim uma doutrina completa e bem fundamentada. Você pode comentar para a gente como isso funciona, como isso acontece? Esses três aspectos ou fatores, como você falou, foram anunciados por Kardec. Está lá no livro dos Espíritos, em um livro dos Espíritos. Ele analisa que o aspecto filosófico, que a doutrina é uma doutrina espiritualista filosófica, uma filosofia espiritualista, porque ela nos traz as seguintes respostas: de onde eu vim, o que eu faço aqui e para onde eu vou. Então, qual é a finalidade da existência do homem, por que ele foi criado e qual é a sua destinação. Esse é o aspecto filosófico, que é uma síntese de todo o estudo filosófico da nossa humanidade. Com relação ao aspecto científico, Allan Kardec nos mostra que a doutrina espírita, ela se fundamenta em fatos, na observação, na evidência, que não se pode contestar. Nós não temos como argumentar contra um fato que está ocorrendo diante dos nossos olhos. E com relação ao aspecto religioso, que nós poderíamos dizer aspecto moral, porque não é uma religião no sentido de uma hierarquia sacerdotal, de uma teologia, mas das consequências morais destes dois conhecimentos, o filosófico e o científico. Então, é por isso que a doutrina espírita está fundamentada nessa base. Ela é uma filosofia, ela é uma religião ou moral e é também uma ciência. E a gente poderia provar os fenômenos espíritas com os recursos científicos que a gente dispõe hoje? Nós poderíamos, talvez, substituir a palavra prova por evidências. Nós temos, sim, como mostrar algumas evidências. Por exemplo, lembranças de vidas anteriores, lembranças de estágios no plano espiritual. E, atualmente, é muito comum crianças que já nascem, e ainda muito pequenininho, tenra idade, eles lembram de que viviam em outro local, em outra cidade. Algumas citam o nome da cidade, do país, dos pais que tiveram, dos irmãos, como é que era a casa, como é que eles viviam, a profissão. Então, a lembrança de vidas passadas, essas lembranças espontâneas, sobretudo em criança, é uma evidência muito forte. Uhum. Há também a chamada regressão de memórias, utilizada para terapias, né, através do trabalho de psicólogos e médicos, em que se pode levar o indivíduo a lembranças anteriores, a vivências anteriores, e, inclusive não só encarnações anteriores, mas também o período que ele passou no plano espiritual. Isso é uma evidência muito forte. E os fenômenos ditos físicos mesmo, assim, curas, incorporações? A cura, sim, a cura pode se citar como uma evidência. A pessoa estava doente, mas sobretudo quando se fala nas chamadas cirurgias espirituais, porque a cura também ela pode ser qualificada como um ato de fé. A pessoa tem uma fé tão poderosa que ela vence barreiras. Uhum. Mas o que comprova com uma cura em termos espíritas, da interpretação espírita? Que há uma intervenção extrafísica. Não é só a fé do enfermo, do doente. A cura pode ser vista
Mas as cirurgias, que a pessoa vê ali o momento, o médico, às vezes o médico é inculto, não tem nenhuma cultura acadêmica, e faz cirurgias. Cirurgias sem os menores cuidados de asepsia, e estipa-se um tumor, uma doença grave, isso também é uma evidência. Então, existem outras evidências, por exemplo, a própria materialização de espíritos. Era a minha próxima pergunta. Era a sua próxima. Era, porque a materialização é um fenômeno que tem um apelo, repetindo a mesma palavra, material muito grande. Muito grande. Não tem como você negar, quer dizer, mesmo que a pessoa fale que é uma alucinação, existem materializações não tão tangíveis que podem ser classificadas como uma alucinação. Mas existem materializações tão patentes que várias pessoas presenciam. E que não há como, além da tangibilidade, de que pode-se tocar no corpo do espírito, nas mãos, ver pressão arterial, ver respiração, pode até extrair alguns líquidos do organismo, como alguns cientistas do passado e do presente realizam. Tirar sangue, urina, coisa assim. Bom, um dos pressupostos da pesquisa científica no modelo que a gente vive, né, e onde são enquadrada a maior parte das pesquisas, é que um evento pesquisado, para ser provado, precisa ser repetido sempre com o mesmo resultado. A gente conseguiria provar ou apontar ou suscitar evidências, né, dos fenômenos espíritas por essa metodologia? Olha, eu gostaria, antes de responder, fazer um esclarecimento prévio, Ana. Primeiramente, todos nós que temos formação na área de ciência, nós viemos numa escola positivista, em que aquilo que não pudesse ser medido, pesado, que não pudesse ser visto, não era considerado uma pesquisa científica, um resultado científico. Então, a metodologia científica, ela é fundamentada muito no método de Descartes, que hoje em dia, felizmente, está sendo modificado. Mas a senhora não concorda que assim, existe uma grande massa da ciência, né, que ainda se pauta por essa lógica, e aí o fenômeno espírita tem uma pressão muito grande dessa massa crítica, científica, que não aceita a flexibilidade dos parâmetros. Concordo plenamente, porque a nossa formação, ela é forte, o positivismo foi marcante e é marcante, e representa a maioria da formação dos pesquisadores do planeta, não é só do Brasil, do planeta. Mas isso está mudando. Começa a mudar quando, em termos de ciência, quando, por exemplo, Gardner fala das inteligências múltiplas. Depois começa a ver que não é só a inteligência múltipla, nós temos também a chamada inteligência emocional. Então, Daniel Goleman. Hein? Daniel Goleman. De Daniel Goleman. Então, nós aparece no meio científico, em universidades de respeito, como a Universidade de New York, a Universidade de Harvard, e que são universidades que, digamos assim, de um passado extremamente positivista, mas que está mudando. Por quê? Quando começa a ver que as pesquisas no campo do espiritismo, ela tem uma interferência de um ser, que não pode o humor, o afeto, a predisposição, ou mesmo um simples sinal de alegria ou de enfado, hoje está vendo que ela interfere nas pesquisas. Por exemplo, as grandes empresas, eu estou falando empresas empresas capitalistas, as grandes empresas do mundo hoje em dia, elas querem pessoas que têm criatividade. Você pega a Microsoft, por exemplo. A Google. A Google, que tem eles querem pessoas que têm criatividade. O que é a criatividade? A criatividade, ela não pode ser analisada, pesada, medida de acordo com os métodos cartesianos. Então, hoje em dia, está tendo uma revolução no campo das ideias. E o século XX vai tratar dessas coisas, porque nós costumamos dizer que estamos na era do espírito.
Mas ainda pesa muito as pesquisas cartesianas. Isso tem um efeito. Então, há o conflito. Termina havendo o conflito, que são métodos completamente diferentes. Uhum. Será que a gente poderia dizer que o nó da questão, né, o nó da questão, né, da questão da pesquisa dos fenômenos espíritas, seria que a ciência oficial, o grande peso da ciência mundial, tem uma dificuldade em admitir a existência de um espírito e de uma alma que deixaria implícito a existência de Deus? Você tocou num ponto muito sensível, Ana, porque realmente, se nós formos assim, a grosso modo, a rigor, a ciência é extremamente materialista. Ela considera o ser humano no momento que ele nasce ao momento que ele morre. Ele não considera que ele é um espírito imortal. Então, enquanto existir esse conflito, o ser humano, que é só cérebro, a mente é cérebro, ou existe algo mais? Então, enquanto existe esse conflito da sobrevivência do espírito, da sua unicidade, ele permanece uno após a morte do corpo físico, então existirão esses conflitos. Mas, felizmente, hoje nós estamos vivendo num mundo em que esse conhecimento, os fatos espíritas, as evidências da vida do mundo espiritual estão chegando assim de uma maneira muito rápida e muito intensa e muito convincente. Então, eu acredito que dentro de uns 30 anos, isso aí vai ser uma coisa assim que está totalmente solucionada. Bom, é interessante quando a gente estuda a história do espiritismo, a gente vê que os fenômenos espíritas da época de Kardec, né, contaram com interesse e a pesquisa de eminentes cientistas do século XIX, como Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano. Quer dizer, existiu, né, uma massa crítica que está feita, está arquivada, e mesmo assim a ciência ainda tem resistência. Eu queria que você comentasse isso após o intervalo para a gente. Pois não. Aguarde um instante só, nós voltamos a conversar com a educadora Marta Antunes sobre os aspectos de entrelaçamento entre o espírito e a ciência. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Momento Espírita, que hoje trata do entrelaçamento entre os aspectos da ciência e do espiritismo. E quem responde para nós é a educadora Marta Antunes Moura. Marta, no bloco anterior, eu perguntei a você sobre por que a ciência tem tanta dificuldade com os fenômenos espíritas e espiritualistas, se no surgimento do espiritismo houve um interesse muito grande da ciência, dos cientistas de então, como Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano. Por que, mesmo com essa pesquisa dentro daquele esquema que a gente vinha conversando, cartesiano, de pesar, medir, a ciência ainda continua com tanta resistência? Olha, eu me lembrei que esses pesquisadores do passado foram pesquisadores eméritos, como William Crookes, que foi um grande cientista, pesquisador, membro da Real Academia de Ciências, descobridor, ele descobriu elementos químicos como talho. E Camille Flammarion, presidente do Laboratório Astronômico de Paris, e outros que você citou aí. Mas no século atual, nós temos uma figura importantíssima. Temos vários, vou destacar apenas Deixa eu um. só pedir um favor. Se a senhora poderia elencar para os nossos telespectadores o que mais ou menos esses pesquisadores pesquisaram durante o século XIX dos fenômenos espíritas, assim, para ilustrar. Espírita.
No caso de William Crookes, o William Crookes era químico e era cientista de renome, não era pessoa comum, não. Ele se deteve mais na pesquisa de materialização dos espíritos. Durante 5 anos, ele pesquisou a materialização do espírito chamado Kate King, que nesses 5 anos, durante 3 anos, diariamente ela se materializava. Ele fez todos os testes que um espírito poderia submeter, cortar cabelo, medir a quantidade de ureia, de ácido úrico na urina, tirar sangue, ver pulsação, batimento cardíaco, tudo isso. No caso de Camille Flammarion, ele era astrônomo, presidente do Laboratório Astronômico de Paris, que era de grande renome. Ele se dedicou muito ele era um médium de psicografia. Ele próprio? Ele próprio. Inclusive, o capítulo 6 do livro A Gênese, o capítulo inteiro são mensagens que Camille Flammarion recebeu do Espírito Galileu. Do Espírito Galileu. E ele pesquisava os fenômenos, mas ele comparava muito os fenômenos do Espírito de uma maneira geral, das comunicações mediúnicas. No caso de Ernesto Bolzano era italiano. Ele é um estudioso. Ele era um estudioso que se dedicou e correspondia com todos esses cientistas do país. Ele pesquisou muito o fenômeno da morte, inclusive tem um livro dele chamado A Crise da Morte. Ele pesquisou a sobrevivência e trabalhou com médiuns notáveis daquela época. E no caso do Cesare Lombroso, ele era uma pessoa totalmente materialista. Eu não acreditava em absolutamente nada do fenômeno de sobrevivência do espírito. Mas ele trabalhou com uma médium, Eusápia Paladino, uma napolitana, uma pessoa muito simples, mas ele possui uma mediunidade fenomenal, todo tipo de mediunidade, inclusive de materialização. E ela, através da mediunidade dela, Lombroso obteve, que ele não chama de evidência, chama de provas. Então, ele teve a honestidade de antes falar que aquilo ali era tolice, que tudo era bobagem, e depois voltar e afirmar, se redizer. E redizer. Então, ele voltou e desculpou. Então, eles trabalhavam basicamente nele. Todos foram grandes pesquisadores. Mas no voltando. século atual, nós temos no Brasil, nós tivemos, que ele já desencarnou recentemente, creio que em 2004, o Hernani Guimarães de Andrade, Sim. que trabalhou, sobretudo, nas lembranças espontâneas com crianças, com toda a metodologia científica clássica, ou seja, cartesiana. Investigava as crianças, analisava, comprovava, e ele publicou vários livros, casos de reencarnação, a reencarnação no Brasil. Foi um grande pesquisador. E ele criou a ideia do modelo biológico, né, do perispírito. Mas eu queria falar também do Dr. Steven, que foi, até o ano passado, o presidente do maior projeto na área humana. Biológica. Na área biológica, que é o projeto Genoma. Ele era o presidente, o biólogo, presidente do projeto Genoma, e que até o ano passado, ele ficou 10 anos como presidente, como diretor do projeto. No ano passado, ele resolveu se dedicar a outras pesquisas, e ele mesmo, por livre e espontânea vontade, deixou. E ele foi um homem, ele escreveu um livro que é traduzido no Brasil como A Linguagem de Deus, e nesse livro ele fala do seu passado de ateu convicto, criado em comunidade hippie nos Estados Unidos, que não tinha nenhuma base religiosa, para depois começar a conhecer as evidências por uma série de fatores pessoais, evidências de sobrevivência, de um algo maior, superior, que era Deus, até chegar à conclusão de Deus, que Deus existe, que é uma causa primeira de todas as coisas. E é um livro que se recomenda a leitura, A Linguagem de Deus, como nós temos um cientista como Einstein, que no final, na sua biografia, está escrito: o universo, não se explica o universo sem a presença de Deus. Então, nós temos várias evidências, mas não pelo método cartesiano. Mas me diz uma coisa,
Há possibilidade de o espiritismo e a ciência se ajudarem, caminharem juntas, se completarem, na sua opinião? Sim, essa vai ser a nossa grande construção desse século, a união da ciência, o que se chama união da ciência e a religião. As coisas já estão bem encaminhadas. Quando eu acabei de citar alguns cientistas do século atual, Uhum. né? Sim, mas não existe uma união. União não, mas já está aparecendo uma linha fronteiriça. Aquela coluna do meio já está aparecendo. Uhum. A coluna do meio já está aparecendo. Então, nós temos de um lado a ciência, de outro lado a religião, ou os fatos tidos ainda por muitos como sobrenaturais, por outros erroneamente interpretados como demoníacos. E temos esses pesquisadores, essas pessoas que estão renascendo no campo da ciência, no campo das artes, em vários campos, e eles estão começando a unir. Agora, veja bem, por que existe essa divisão? Porque na nossa história, na cultura, da civilização humana, a religião ocupou um papel não muito feliz nesse aspecto. Especialmente na Idade Então, Média, né? E antes, então, era o que, se não aceitasse a ideia, a interpretação, era uma ideia, assim, a escolástica, por exemplo, que nós vamos ver nos papas e alguns estudiosos, teólogos da Idade Média, era a ideia, segundo a interpretação teológica, a ciência levada à interpretação, então, tem muitos erros, muitos erros. Então, isso criou-se uma divisão, uma grande disputa, uma grande cisão entre a ciência. Então, terminou a ciência ficando de um lado, negando tudo que a religião falava, porque a religião também fala muita coisa certa. E, por outro lado, a religião colocando a ciência de outro lado, como tudo que a ciência fala não é coisa de Deus, é coisa do demônio. Hoje está havendo um encontro, estudiosos, teólogos de diversas interpretações religiosas, não só do cristianismo, mas também do Oriente, e cientistas que estão se encontrando, né, para fazer essa união. Isso vai acontecer, não tem dúvida, nós estamos caminhando para essa união. E qual seria o ganho, na sua avaliação, desse entrelaçamento, desse diálogo entre ciência e religiosidade, não só com relação ao espiritismo, mas a religiosidade como um todo? Será um ganho fenomenal, porque a ciência estuda as leis da matéria, da natureza, e as religiões, ou as filosofias espiritualistas de fundo religioso estudam o espírito. Então, é unir matéria e espírito. Então, você vai entender a razão por que existe esse mundo. E vai entender, inclusive, por que esse mundo é transitório. Que poderia nem existir o mundo material. E que o mundo espiritual é o que preexiste a tudo. Então, você vê, é um casamento perfeito entre ciência e religião. Porque um está certo num ponto, o espírito. Outro está certo num ponto, a matéria, os fenômenos materiais. A união de ambos vai produzir um casamento fenomenal, sem direito a divórcio. Por que nos pressupostos espíritas, e aí eu vou puxar a brasa para a sardinha espírita, está dito que a religiosidade completa a ciência? Ah, sim. Especificamente. Porque nem sempre a ciência utiliza o saber para o bem. O Espiritismo nos fala do aprendizado moral. E há uma frase espírita que nós admiramos profundamente, do Espírito de Verdade: amai-vos, é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Se a gente tentar inverter isso, acontece o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, se nós temos a ciência, ela produz a instrução, o conhecimento intelectual para melhorar o mundo, para progredir, para o progresso. Mas não torna o mundo necessariamente melhor. Nem sempre o progresso significa melhoria. Então, quando nós vemos uma bomba de Hiroshima, um país do mundo atual ameaçando jogar uma bomba nuclear, isso é conhecimento? É, porque é uma nação, um povo que construiu uma arma
que pode dizimar o planeta, mas não é moral. Uhum. Então, a moral é a arte de fazer o que é certo, o que é correto e o que é certo. Então, quando nós... É aí que entra o Espiritismo, mostrando que, em princípio, nós precisamos amar e depois instruir. Quer dizer, você tendo amor primeiro, você vai usar aquela ferramenta da cultura, do conhecimento, para a melhoria e não para a destruição. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Minha última pergunta para você. É de senso comum que nós, brasileiros, temos uma facilidade muito grande com os fenômenos espíritas. E eu te pergunto se não teria a ver essa nossa aceitação da fenomenologia espírita com a nossa herança negra e a nossa herança indígena, que os dois povos lidavam muito proximamente com isso. Olha, é claro, existe uma característica genética. Os genes estão aí das 3 raças que formaram o nosso povo, né? O índio, que é considerado a raça amarela, o negro, o africano e o português. E depois os demais que vieram posteriormente. Há um componente genético muito forte, mas, honestamente, o que pesa mesmo é o componente espiritual, porque são espíritos que tiveram na época de Kardec, os que estão reencarnados aqui com a gente. Que pegaram a ideia espírita naquela época, um pouco antes, um pouco depois, ou quem sabe lá pro lado de Heidesville, quando a coisa... Tiveram contato com o fenômeno espírita em algum momento da história. Pessoas que tiveram e trouxeram para cá e reencarnaram. Porque o fenômeno espírita, ele foi marcante na França, porque Paris era a cidade das luzes, o conhecimento do mundo estava centrado na França. Quem queria estudar, quem queria saber, tinha que ir para a França, naquela época. Hoje não, mas hoje nem tanto. E o Brasil, com a sua característica genética, de um povo dócil, um povo pacífico, um povo, eu diria, mais religioso do que exatamente místico, ofereceu o componente genético para que aquelas ideias frutificassem. Aqui, então, mas o componente são aqueles espíritos que estavam lá, ou porque combateram, ou porque ficaram a favor, e que vieram para cá. Emmanuel tem uma história, se me permite contar para chegarmos ao final, rapidinho. Emmanuel tem uma história em que ele conta o seguinte, que naquele momento da Revolução Francesa, que a guilhotina cantava de manhã, de tarde e de noite, então, as pessoas que desencarnavam naquele sofrimento chegavam, levantavam do lado de lá, revoltadas, agredindo os agressores e tornando, por sua vez, agressores. E a situação ficou de uma tal maneira constrangedora que os espíritos, Emmanuel fala, os gênios da latinidade, suplicou a Jesus uma solução para aquilo, porque estava criando um foco de infecção espiritual, de ruindade, de maldade, de vingança, de ódio, de mágoa. Então, conta-se que Jesus entregou a nossa querida Joana d'Arc para resolver o problema, usando uma palavra mais... popular. Mais popular, para resolver o problema. Então, a primeira providência que a Joana d'Arc fez foi tirar aqueles espíritos desencarnados naquele peso de mágoa, de revolta, e espalhou para as Américas, principalmente, e por outras partes do mundo. E saneou, como qualquer médico, qualquer pessoa que trabalha nessa área de higiene sanitária, saneou o ambiente, retirando, desviando aqueles doentes para outras pragas. Então, vieram para o Brasil, vieram para as Américas, as 3 Américas, e outras partes do mundo. Marta, muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. Eu que agradeço muitíssimo, uma oportunidade muito feliz de estar com você, com câmeras, com todos vocês aqui nesse ambiente tão acolhedor. Muito obrigada. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista.